estamos novamente no nosso podcast Shine. Eu, Suzy Camacho, e a querida Adriana Takamura. Tudo bem, Suzy? Tudo Estamos aqui, ótimo. sejam muito bem-vindos. Olha, antes de começar, vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal do YouTube, e nós estamos aqui ansiosíssimos para ter vocês sempre conosco. E aperte o sininho para ter as notificações de certeza. todas as nossas gravações. E hoje já estamos aqui com um super convidado que vai nos dar uma lição de vida aqui sobre várias questões de esporte, em especial o rugby. Quem aí conhece o rugby e sabe como é que joga? Pois é, hoje a gente vai aprender não só como joga, mas como está se desenvolvendo o rugby no nosso país e como ele está gerindo um projeto social fantástico nessa área de rugby para todos. Estamos aqui. E é interessante vocês verem, porque vocês vão observar que a formação dele não é uma formação de educação física, como a gente imagina. Ele é administrador. Olha só como a vida dá voltas. Foi lá pro Canadá, estudou, trabalhou em fazenda e aí ele adquiriu grande conhecimento para a vida dele. Por isso ele vai ensinar muitas coisas para nós. Nós temos o prazer de receber hoje o nosso querido Maurício Draghi. Seja bem-vindo! Obrigada por ter vindo. Muito obrigado pelo espaço, eu que agradeço. É sempre bom poder compartilhar, acho que a vida pede isso. E quando a gente faz alguma coisa com um propósito que a gente percebe que é importante disseminar, a gente tem que agradecer toda oportunidade. Então, espero que a gente tenha um momento de troca aqui super importante, não só para nós, mas para todos que estão nos acompanhando. Eu tenho certeza, você vai ser inspirador. Com Primeiro, certeza. eu quero que você fale um pouquinho lá da tua infância, da tua adolescência, que você disse que a família não tem nada a ver com esporte, não é verdade? Nada a ver. E aí, ele foi para o Canadá com 16 anos. Me conte essa experiência. Então, na verdade, eu sempre pratiquei todo tipo de esporte. Tá. Né? Desde a minha infância, eu tive muita habilidade para várias modalidades. Então, na escola, eu era aquele que... Olimpíadas escolares, eu jogava futsal, basquete, vôlei, futebol de campo, atletismo. Tinha muita facilidade. Isso acho que fomentou para que eu tivesse uma boa formação como atleta. Eu fui aprender isso depois, apesar de não ter feito educação física, eu estudei muito sobre pedagogia de esporte, treinamento. Sou treinador de rugby, né? Então a parte da educação física anda junto. Mas eu fui aprender depois que para a gente desenvolver um bom atleta, a gente precisa dar um maior número de repertório motor para ele na primeira infância e até os 14 anos de idade. Para depois a gente buscar a especialização. Perfeito. Né? Então eu fiz uma trajetória não programada, mas que acabou sendo muito favorável para a minha modalidade, que depois eu acabei escolhendo, que foi o rugby. Você fez o quê? Natação, basquete, vôlei? Olha, Fez tudo que tinha. aquáticos, eu fiz natação, surfava, né? Muito mais. Hoje eu ainda gosto muito mais, né? Eu praticava muito surf, andava de skate, não, polo aquático não, só as brincadeiras, mas enfim, qualquer coisa assim para mim eu gostava, qualquer coisa que tivesse gastar energia, diversão, né? Com amigos, principalmente, fui muito mais de esportes coletivos do que esportes individuais, mas joguei tênis, fiz atletismo, que tinha muito do individual também, mas essa questão do repertório motor, algumas modalidades vão contra isso, porque o alto rendimento é muito precoce. Então, você pega uma ginástica olímpica, então você acaba especializando. O campeão olímpico, ele só sai se ele for especializado desde o mais cedo possível, né? Mas para os atletas mais longevos, o importante é você desenvolver todo o repertório motor para depois especializar. Mas eu tive uma vida que também... de trabalho, né? Meus pais, eles tinham uma fazenda e eu era encantado, a gente ia muitos finais de semana para lá e eu me envolvia muito com a atividade que era de pecuária leiteira. E aí eu me envolvia de verdade, assim, fazia as coisas do peão, inseminação artificial com 15 anos de idade, era muito autodidata. Meu inglês principal que eu mais aprendi foi consumindo materiais de pecuária leiteira. Olha. Aí eu recebi um convite para ir para uma fazenda modelo no Canadá, numa cidade que fica entre Toronto e Quebec, um frio, de verdade, imagina, né? assim, de verdade. Frio. Aí eu fui lá, fiz o estágio nessa fazenda durante 8 meses, mas eu me destaquei, acabei fazendo parte do time deles de exposições agropecuárias no Canadá, nos Estados Unidos. E
tive muita expertise que eu acabei trazendo para o Brasil. Então, desde os 16 anos de idade, eu prestava serviços para fazendas no Brasil inteiro, de consultoria, viajava. Nossa. Então, eu fazia essas duas atividades, o esporte e o trabalho com a pecuária leiteira. Então, essa é a minha origem. Sabia assim. Na época o que você amava mais ou ainda estava bem na... Para essa galera que está aí entrando em faculdade, eu não sou o melhor exemplo. Aliás, dividido, né? Talvez seja um bom modelo para tranquilizar todo mundo, porque eu sempre tive muito dividido. Então, o esporte sempre foi paixão para mim. Então, tudo que era fisioterapia, eu adorava, porque fazia muito, treinamento específico, nutrição, eu tinha contato com tudo isso. O gado eu sempre amava, então, assim, zootecnia, veterinária, coisas que sempre passavam. E eu fui aquele cara que prestou administração de empresa porque era uma coisa mais abrangente, ampla, né? Mais ampla. E eu escolhi bem, porque justamente é muito abrangente, muito ampla, e eu tive outras duas escolas que me formaram muito. A primeira foi essa das fazendas, né? Fazenda, meu pai falava isso, que veio da palavra fazer. Então, você está sempre fazendo. É verdade. E aí você aprende tudo ali por necessidade, você tem que resolver as coisas. E isso vai desde gestão de pessoas, até administração de insumos, até venda dos produtos, até os animais, a terra. Então, é uma escola de vida mesmo a questão das fazendas. E aí o segundo momento, para mim, foi com a questão do desenvolvimento do Instituto Rugby para Todos, que foi algo que não foi planejado. A intenção minha e do Fabrício era apresentar um esporte que era para um público que era segregado da modalidade. Então, o rugby chegou no Brasil junto com o futebol, pelo mesmo Charles Miller, só que ele não se popularizou. Ele ficou no colégio francês, no clube britânico. Então, eu era a seleção brasileira na época, só que a seleção não era brasileira de verdade. Não tinha um negro, a gente pagava para jogar. Eu sempre paguei para jogar rugby. Então, a gente queria quebrar essa barreira. E aí, nós, moradores do Morumbi, do lado da Paraisópolis, a gente sempre saía para treinar. O Fabrício é um companheiro meu de time, né, também de seleção. E aí morava no bairro. Então, a gente saía lá para as praças com aquela bola oval. E sempre tinham crianças de Paraisópolis rodando o bairro. Claro. E aí pediam a bola, a gente passava, a gente já colhia aquele sorriso, porque era uma novidade pegar uma bola oval. Pois é. E a gente, por rodar o mundo com esporte, né? Eu joguei sul-americano, joguei 2 campeonatos mundiais, um na Romênia, outro na Itália, fui para a França me preparar para isso. Então, a gente tem uma noção do que é o rugby internacional e que o rugby vem do berço, como todo esporte, categoria de base, né? Então, a gente tinha esse desejo, como amante do esporte mesmo, de fazer essa jornada, né? O Fabrício teve uma carreira na Austrália, que é um dos principais países, a gente tinha acabado de voltar da Austrália, então a gente com muito material, a gente foi lá ensinar rugby para um público que nem sabia o que era o rugby, né? E tudo ali foi um laboratório. A primeira aula, a gente já acolheu 100 alunos, que na verdade a gente percebeu que eles não queriam fazer rugby. A mãe que estava deixando a criança lá para a gente cuidar, para ela poder ter uma outra atividade. As mães falavam, eu trouxe meu filho para o passeio. E não era passeio, era rugby, mas a pessoa não sabia nem falar a palavra rugby. Sim. Né? E ali a gente percebeu que a gente já estava fazendo muito mais do que ensinar um esporte. Então, só da questão da rotina, né? Então, dividimos faixa etária por dias da semana. Chegava lá, a criança nem sabia que dia da semana era. Na outra semana ela já sabia. Né? A gente foi fazer um primeiro passeio. Quando a gente voltou, crianças que estavam assim, largadas mesmo, se arrumando, se penteando um cabelo, colocando uma meia. Se você falava, tá diferente. Então, você já colhia a questão de mensurar impacto, que hoje a gente faz isso sistematicamente, né? A gente já colhia ali por instinto, percebia que a gente estava fazendo bem, que a gente estava fazendo mais. Só que aí a gente foi picado por uma questão de propósito mesmo, né? Uma questão de insatisfação, de não concordar com essa desigualdade social, com pessoas precisarem de tanto e terem tão pouco. E a gente viu que a gente tinha acesso para fazer mais. Então, tudo que estava no nosso alcance, às vezes tinha uma demanda que vinha aleatória. Às vezes uma criança trazia um problema da família, um emprego para a mãe, e a gente sabia de alguma solução, vamos trazendo solução. Então, isso sempre foi o que nos motivou lá. Como eu falei, são 19 anos. Nos primeiros 3 anos, a gente achou que ia morrer, porque
precisava de voluntário, chamava amigos, venham, o lanchinho. O lanchinho era a mãe do amigo fazia o bolo de banana, o outro trabalhava numa grande indústria de lácteos e fornecia o achocolatado. Aí a criança ia por causa do achocolatado. Aí a gente recebeu uma voluntária da nutrição. Mas você está dando leite sem ver intolerância à lactose? Eu falei, ixi, mas eles vêm por causa do leitinho. Claro. Hoje o lanche lá é um misto, né? Um misto frio, uma fruta e água. A gente, quando tem evento, que a gente faz muito evento, né? Datas, a gente celebra, tem refrigerante, suco, água disponível para eles. Já foi até aquele suco de pozinho. Hoje a nutricionista é água. Corta aí o corante, então é assim. Então a gente errou muito, né? Foi um laboratório mesmo, e aí é uma metodologia viva, né? A cada dia a gente incorpora novas coisas, né? A pandemia trouxe isso, então a gente tem hoje lá, partindo, né, da parte do desafio financeiro, a gente conseguiu estar à altura das oportunidades, então a gente hoje tem como base as leis de incentivo. Então, a lei de incentivo ao esporte, a gente está indo para o 18º projeto de lei de incentivo, então a gente é pioneiro. Lá no começo a gente estava estruturado para poder usar essas ferramentas e poder buscar recursos para ter uma equipe lá e atender sempre mais. Então, a gente teve uma crescente, né? Então, nossa equipe é multidisciplinar, a gente tem pedagogo, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, 2 educadores, né, o monitor-chefe e o auxiliar para cada turma. São 280 alunos a partir dos 7 anos de idade. Nós temos o principal case lá, que são os jovens adultos que passaram por essa jornada. Então, eles entraram como criança, eles se desenvolveram lá dentro, eles se questionaram o que eu vou ser quando crescer. Eles criaram um plano de carreira, eles seguiram esse plano de carreira e hoje nós temos 9 funcionários de 22 do Instituto, são ex-alunos. E em diversas áreas, né? Publicitário, administrador de empresas, gestor de projetos, temos fisioterapeuta, nutricionista formado. Por isso você falava, o Instituto é como se fosse uma empresa, né? Porque você tem diversas pessoas ali para gerir, né? Exatamente. E aí o que acontece? Para fazer sentido o que a gente faz, tem que dar certo. E se a gente está desenvolvendo crianças, onde essas crianças estão chegando? E hoje são 80 jovens adultos, entre meninos e meninas, homens e mulheres. E a grande maioria com índice muito acima dos índices da sua comunidade. Então, universitários, de monte. Quem não está no universitário é porque está naquela de transição, ou foi convocado para uma seleção, teve que parar aqui, vai voltar, ou vai mudar. Assim, e o mais legal, antes era eu e o Fabrício, que a gente falava, a gente rodou o mundo pelo rugby, existia uma comunidade mundial, jogador de rugby de fora, quando vem para o Brasil, ele já vem num clube, porque ele arrumou um amigo, o emprego, o seu esporte, sua família, fora do seu país. Vocês vão poder fazer isso. Aí eles olhavam pra gente e falavam, tá, o Branquelo, beleza. Mas e eu? Só que hoje, a gente tem, as Iaras ontem, né, foram campeãs sul-americanas pela 21ª vez. Você vê? Conseguiram a vaga olímpica pela 3ª vez. Que é o time de rugby feminino, as Iaras, a seleção feminina de rugby, muito bem. A Bianca Silva, é uma atleta que veio reforçar o time para o sul-americano. Ela é a primeira atleta de rugby feminino profissional no mundo que foi jogar, brasileira, né, que foi jogar no Japão. Ela está jogando no Nakatu Blues. Então, ela está no Japão. Ela foi eleita pelo Comitê Olímpico Internacional 2 vezes a melhor atleta do rugby brasileiro. Ela já foi umas 5 vezes, 6 vezes para Dubai, eu nunca fui. Então tem isso. Hoje a grande verdade é essa, que as crianças que chegam naquele ambiente, muitas vezes é o escape para a melhor gestão da família, elas hoje têm lá onde se encaixar. Não é só o pessoal que chega lá com moto e tal, aquele caminho, né? Que às vezes é o caminho mais fácil, que tem sucesso. Tem um monte de gente aqui que tem sucesso e eu consigo fazer isso aí, hein? Isso aqui eu acho que eu gosto de fazer. Hoje veio a psicóloga, vai explicar o que é psicologia. Porque às vezes vai
conversa com a psicóloga. Não. Eu sou louco, né? Não, exato. Não. Aquele papo, né? E a gente tem isso hoje lá. Nós temos estudantes de psicologia e que é falam isso. Não, conheci a psicologia aqui, me ajudou um monte, né? E eu estava falando do papel, a mudança de papel, né? A gente chegou lá para ensinar um esporte. Você imagina, a gente chegou para ensinar rugby. Então, a gente aprendeu como ensinar rugby. Aí a gente chegou lá, falava, façam 4 filas. As crianças ficavam uma olhando a pipa, que não tinham nem entendido que aquilo era uma turma, que tinha uma voz de comando ali. Tinham 4 cones no chão, 3 iam lá e se posicionavam, os outros não entendiam o comando. Ou seja, a gente não tem que ensinar rugby, a gente tem que ensinar como ter uma aula de esporte, porque as escolas públicas hoje, currículo escolar está assim, né? Então, lá, a gente tem na nossa metodologia a Escolinha de Esportes Leões de Paraisópolis. É a porta de entrada. Então, lá é um ambiente lúdico, um ambiente de segurança, um ambiente de convivência, de conduta, multiesportes, habilidades, repertório motor, diversão pura. E ali a gente fideliza. Porque na nossa metodologia, isso é tudo aprendizagem que estou compartilhando aqui, né? Para a gente demorou muitos anos para a gente... Para entender para ter essas isso, respostas assim, né? E a nossa metodologia é assim, até os 14 anos, a gente atende a família. A gente sabe que a criança só vai estar lá se a família quiser. Sim. A partir dos 15 anos, 14, 15, aquela transição que é mais difícil, onde começa a aparecer um monte de novidade, ali a gente tem muita perda ali onde a gente tem que fazer o melhor trabalho. Sim. Aí é o papo reto, porque é o que você quer, onde você quer chegar. Sim. Aí a gente começa com plano de carreira, gestão de rotina, mostrar o mundo do trabalho para eles. A gente faz empregabilidade, faz inteligência emocional para o mundo do trabalho, tem plataforma Conecta Trampo, emprega comunidades, então banco de currículos. Além de empregar alguns, a gente consegue direcionar outros para o mundo do trabalho, né? Essas perdas que você falou nessa idade, né? Porque, claro, é a idade da adolescência que é aquele perrengue. E dentro das comunidades, a perda é para o crime organizado, para o tráfico, para onde que você tem essas perdas aí nessa época? Que além da adolescência ainda temos, né, todos esses fatores. Você elencou várias, porque são todas elas e às vezes uma é a que desvia e a outra é a que acolhe, né? Tá, não deu certo aqui, eu vou para lá e largou tudo, entende? Então, assim, o primeiro, a gente tem desde a sexualidade e droga, né? Aquela, vem experimentar aqui é mais legal, os mais velhos estão ali, vem aqui com a gente, então, atraindo, né? E assim, a hora que a gente está lá no ambiente, você vê que é do lado, sabe? Sim. Você vê que nós temos casos de irmãos que, Cada assim, um para um caminho. assim, né? Então, tem essa questão da para ver como são escolhas, né? E escolhas bem individuais, né? E você vê que às vezes você não consegue mudar. É duríssimo. Assim, a transformação, às vezes você já chegou tarde, sabe? Mas assim, o mundo do trabalho também é uma coisa que chama demais. Então, a gente perde alunos de 10 anos de idade porque tem que cuidar da filha mais nova para a mãe trabalhar. Então, às vezes, a gente tá com a criança dos 7 aos 10, ela tá lá, mas aí a mãe foi mãe de novo. E aí a mãe tem que continuar trabalhando, não tem como pagar babá, não tem creche. Fica a criança de 10 cuidando de meses, acontece. Um ano. Aí aqueles emprego, né, na adolescência de monte, ir para o farol de monte. E a gente tem tanta oportunidade legal. A Paraisópolis, eu sei que conheço muitas comunidades, a gente está no Rio de Janeiro também, a gente tem projeto lá. Mas a comunidade de Paraisópolis, ela é exemplar mesmo. A gente deu muita sorte, porque isso são coisas que a gente fala que sempre que vem uma barreira, vem um empurrão para frente, né? E a gente tem coisas que a gente não premeditou, simplesmente fez. Então, ir em Paraisópolis foi o melhor lugar possível para a gente fazer um projeto piloto, modelo. Porque é uma comunidade geograficamente diferente da grande maioria. Ela é muito similar às comunidades da Zona Sul do Rio de Janeiro. Sim. Porque a maioria das comunidades de São Paulo é periférica, periferia. Paraisópolis, você está do lado do Morumbi, é o paraíso. É o paraíso. Tanto é que é uma comunidade maravilhosa, assim, né? Tem de tudo, tem poder paralelo, que muda muito nesses 19 anos, já foi de vários tipos diferentes, mas uma característica ali é pura. Pessoas que vieram por uma oportunidade melhor,
Então, aquela característica Nordeste, né? Norte-Nordeste está lá. E pessoas que são felizes porque elas andam 5 minutos e estão ali no emprego. Seja como doméstica, seja no shopping, ou tá ali, tem um entorno. E são pessoas que muita gente escuta, que andavam 10 quilômetros para pegar um balde d'água na cabeça, entende? Sim. Então, é um paraíso mesmo. E uma comunidade, por ter essa característica, ela é muito assistida. Então, ela está preparada para ser assistida. Isso é um grande desafio. A gente tentou entrar em várias comunidades e é desafiador, porque a questão das mazelas, infelizmente, tem muita gente que não quer que elas sejam solucionadas. Sim. Aquele ambiente é o adequado para... Quer que continue assim, né? Então, lá em Paraisópolis, a gente conseguiu, né? As pessoas tiveram a leitura que a gente estava lá para fazer o bem, a gente sempre foi super bem-vindo. E aí a gente pôde articular com a comunidade o melhor para lá. E esse é o nosso papel, de escuta e de criar soluções, né? E veio uma pandemia. Aí, quando veio a pandemia, a gente já tem um ambiente de respirando por aparelhos, sim, né? A gente já tem isso, a gente já vive essa natureza do nosso negócio, que é mais demanda do que recurso. Sim. E aí me veio uma pandemia que ninguém sabia quanto tempo ia durar, o tamanho da crise, mas sabia que ia vir crise, né, econômica, me refiro. Sim. E quem está na ponta lá, né, não tem a estrutura de quem está fora, né? Então, a gente via que as diretrizes não eram condizentes para aquele ambiente. Fique em casa, se isole. A gente estava lá na frente, linha de frente, distribuindo a cesta básica, a máscara. A gente fez esse... Mas continuou o ensino? A gente continuou com o ensino. A gente foi pioneiro nisso. Eu te falo porque a gente acompanha também das escolas, né? E a gente está junto a muitas redes de ONGs. A gente é muito favorável ao trabalho de rede de ONGs. As ONGs no Brasil, infelizmente, a grande maioria não é capacitada para poder evoluir. Então, tem muita entrega, mas são poucas as ONGs que têm uma estrutura de gestão capazes de poder buscar evolução. Tá? E como você capacita essas ONGs? Ou a de vocês se capacitou como? Entendi. Bom, vamos lá. É uma outra esfera, né? Terceiro setor do Brasil, mas é muito importante, assim, e são questões que você colocou agora na mesa, assim, que estão sendo postas à prova e muito por resultado da pandemia. Sim. O que aconteceu? Começou a chegar o dinheiro, porque a pandemia fez as pessoas de fora ouvirem o grito das favelas, sim, que é de centenário. Sim. Porque a gente entendeu que a gente é uma coisa só. Sim. Então, o vírus está aí, então aqui, vamos lá. Pô, se está ruim aqui em casa, a gente ficou comovido. Eu recebi telefonema de amigos que sabem e amam o que eu faço há 19 anos, mas que nunca chegaram. O cara, posso ajudar? Como é que eu ajudo? Eu sei que você está aqui que precisa. Então, isso foi uma transformação para o brasileiro, eu entendo. Né? A questão da cultura de doar, de solidariedade, que a gente tem, mas não é disseminado como deveria ser, e a pandemia trouxe isso. E aí, como veio muita ajuda, começaram a falar, beleza, mas quem a gente está ajudando? Quem está recebendo esse recurso? Então, as ONGs começaram a ser questionadas e também ajudadas com programas de aceleração, muitas fundações, muitas grandes empresas, muitos grandes empresários fizeram grupos, né, para assessorar, né? Então, como a gente faz uma ONG melhorar a sua gestão e tudo mais. Então, existem alguns grupos, mas esse seu questionamento ele é muito sério, porque por essa característica existe também uma aglomeração de recursos em poucas instituições. Então existe também já um movimento de pessoas, de grupos e tal, para quê? Para combater esse acúmulo. Né? Então tem muita ONG aí que está morrendo. Sim. E são eles que entregam lá. Então como que a gente consegue, né, fazer chegar? Mas é um super desafio, porque mais de 95% das ONGs do Brasil elas nasceram da boa vontade de um morador impactar o seu entorno. Então, você pega aquele capoeirista que fala, vou dar uma aula de capoeira aqui, e ele virou uma ONG. Ou músico, ou o que for, né? Artes, tudo que tem de ONG. Então, a hora que você vai lá, diferente da gente, o Rugby para Todos foi a história que eu contei. A gente é
os Playboy do Morumbi, o que teve a melhor escola, a elite do Brasil, do rugby, é só elite, a galera toda diretor de muitos bancos e tudo mais. É um jogo elitizado. Um jogo elitizado, que quis impactar um local. E teve a visão, teve acesso a recurso humano mesmo, né? Então, a gente faz planejamento estratégico do Instituto, assessorado por grandes pessoas desde lá de trás, voluntariamente, pessoas que queriam ajudar e entendiam que a entrega dele para a responsabilidade social era vir ajudar uma ONG com planejamento estratégico. Então, tá aí uma dica. Uma dica. Você tem know-how em gestão? Adote uma ONG que precisa, aquela ONG que está ruim. Essa ONG não está legal. Vai lá. Porque se você vai na que está mais ou menos bem, eles já sabem o que eles têm que fazer. Exatamente. Né? Ou vai na que está menos bem, faz ela voar e vai para outra. Exato. Né? Então, existem hoje algumas redes de ONGs que se fortaleceram muito com a pandemia, que também estão sendo questionadas quanto a esse grande acúmulo, porque aí grandes empresários têm acesso a muito contato. Então, a hora que você vai ver, tem um aglomerado de grandes empresas ajudando poucas instituições. Essa que é o diagnóstico. Assim. E você sabe que é uma questão do ajudar individual, que você estava dizendo assim, né? O Brasil tem um potencial, as pessoas são filantrópicas, assim, gostam de ajudar, mas às vezes não sabem como ajudar. A pandemia também trouxe mais ainda esse questionamento, né? As pessoas querendo ajudar e às vezes falavam assim, tá, mas para quem que eu vou doar, né? Porque eu não sei se aquilo que eu tô doando vai chegar no destino final. Porque é tanta essa cultura da corrupção no nosso país que as pessoas ficam assim, putz, eu quero fazer, eu não tenho condições de estar lá, mas eu quero doar, vai. Como eu confio, né? Um dinheiro ou as coisas mesmo, os bens, e como é que eu confio, né? Qual que é a orientação que você dá hoje nesse sentido? Como que você vai doar de uma forma que você fala, putz, tem convicção? O que você está falando é muito legal, porque é o que está em pauta, porque todo mundo quis fazer e fez, e aí vem o resultado disso. E tem muito resultado bom. Tem muita gente que teve muito sucesso em doar, em cooperar, em acompanhar a entrega e ver que, pô, que legal, aconteceu, né? Então, o caminho é esse, é acompanhar. Então, se você consegue destinar o recurso para algum local que você vai poder acompanhar, melhor. Então, uma ONG, por exemplo, perto da sua casa, ou numa área que você tem mais afinidade, digamos assim? Assim, regionalmente, o importante é isso, mas hoje existem muitas ONGs que estão bem posicionadas até a distância e que são capazes de receber ajuda e de dar um feedback, assim? Um retorno, claro. Tá, legal. Então, é a questão da prestação de contas. Né? A prestação de contas não é só aquela planilha que eu gastei nisso. Vai muito além. O que está sendo... Porque, às vezes, a planilha é muito fácil burlar. Opa! Né? Então, assim, qual que é a entrega? Qual que é o propósito dessa instituição? O meu caminho ele vai até desenvolvimento pessoal. Eu acho que todo mundo tem que encontrar a sua plataforma de entrega de responsabilidade social, seja ela qual for. Sim. Então, qual que é o primeiro passo? É conhecer as mazelas e se identificar com alguma delas. Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo lá, que a gente sempre está mudando a nossa metodologia, né? Então, hoje a gente entende que o nosso projeto é muito grande para o Instituto. Então, a gente precisa aumentar a nossa equipe estratégica, parte de marketing, captação de recursos, administração mesmo. A gente precisa de braço aí, para bater mais portas, para ter mais recursos, para entregar melhor, né? E aí, nessa transição, né, de olhar para o estratégico, a gente entendeu que a gente tem que estar preparado para receber ajuda. Então, hoje, o que a gente faz? Das empresas, está em pauta o ESG, né, que é o ESG. Então, a nossa fala é que a gente ajuda a empresa a entregar o ESG na ponta. Então, o mesmo exercício que a pessoa faz, a empresa tem que fazer. Qual é a dor que a minha empresa, qual a causa que eu me identifico? Sim. Então, se tem alimentação, né, segurança alimentar, ou segurança, saúde, sexualidade, o que seja, equidade, o que você se identificar como PF ou como PJ, é ali que você vai atuar. E a gente está com um olhar de buscar, são os padrinhos, né? Pessoas que têm um grande poder
de influência ou financeiro, um grande poder para poder impactar. E o que a gente quer? A gente quer os filhos desses caras. Então, a gente quer que o filho venha fazer um tour lá na comunidade e a gente passe por todos os espaços e mostre, olha, isso aqui é uma ONG que faz isso, é uma ONG que faz isso, é uma ONG que faz isso. Por quê? Aqui tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, que não é como deveria ser. Porque esses são os tomadores de decisão do futuro. Nossa, você está falando uma coisa... Ó, momento Shine. Total. Olha aí, às vezes você como pai, como mãe, como tio, avô, enfim, não sabe como dar um norte para essa criança, esse adolescente. Filho, nada né? melhor do que, além de você levar para o trabalho, porque eu sempre recomendo isso para os pais, leve seus filhos ao trabalho, faça com que eles vejam como você produz, dê momento de satisfação de chegar em casa e falar que bom que eu cheguei, estou trabalhando, enfim. Da mesma forma, levar para conhecer uma ONG, o trabalho que é realizado. Isso é fundamental. Aí você já está fomentando naquela criatura esta vontade de ajudar. E até de ter como referência assim, nossa, como eu tenho que agradecer, né? Sim. Quantas pessoas... Tudo que eu tenho, Tudo né? que eu tenho. Porque sempre para falar que não tá bom, isso é natural do ser humano. né? Todo ser natural, humano reclama. reclamar. Mas a gente começa a dar uma referência. Exato. Falar, escuta, olha aqui. É. Como você é feliz... Não é? E olha, que ele tem muito menos que você e tava lá com um sorriso no rosto, tava lá, sabe, feliz porque tava participando. Olha as oportunidades, Recomendo na uma prática mesmo. A gente tem case do pai que falou, vou levar o menino, sabe? E aí o menino chega lá, pedir para voltar. Me leva lá de novo. Olha isso. Porque, e aquilo, né? O sorriso, a criança, a correria, todos são iguais ali. Exatamente. Né? Sim. E a troca, o mais legal é a troca. Não é que um está ensinando para o outro. É justamente o que você está colocando. Sim, você tem vai aprender lá a valorizar, a se conhecer melhor, né? Onde eu estou, né? Onde eu estou largando, né? Aquela questão da equidade. Né? a gente entender que quando a gente está doando, na verdade, a gente está se ajudando, né? A gente não está ajudando o próximo, né? A gente está também compreendendo o que é a dimensão de tudo isso, né? E você falou dos filhos, né? Você vai dar uma dimensão de muita coisa, até mesmo de uma própria carreira, né? Por exemplo, você parou de fazer a sua área, né, que era de administrador de uma empresa familiar, digamos assim, para ir administrar uma ONG, não é isso? E outra coisa que eu acho fundamental, a autoestima dessa criança, desse adolescente vai melhorar, porque ele vai se sentir útil, ele vai sentir que ele faz a diferença, que ele serve para alguma coisa. Porque hoje o que eu vejo é que as pessoas estão sem assim uma direção. Para que eu sirvo? Sabe onde eu faço a diferença aqui? E tem tanto por fazer, tem né? Tanto, né? Então, até o acolhimento que ele vai ter, a conversa, sabe? Isso tudo vai fazer essa criança, esse adolescente a melhorar. Abrir a cabeça, bom, né? como ser humano, bom. Eu sou uma boa pessoa. Tem essa perspectiva da filantropia, do ajudar, de ser disponível, de entender que a sociedade é mais do que só assim, eu vou estudar e vou ter meu trabalho. Não, a sociedade é muito mais do que isso, Com né? certeza. E eu estava aprendendo aqui com o Maurício, que no rugby, porque a primeira coisa que eu perguntei, tem que ter um biotipo, né? Porque tem que ter alguma característica que favoreça. Ele disse todos os biotipos, né, Maurício? Todos, o baixinho, o magrinho, o alto, o forte, o mais com sobrepeso, enfim, todo mundo tem ali a sua função, não é? Todo Isso mundo por tem seu quê, né? espaço. Porque aí você vai explicar o que é o rugby, né? Nesse contexto. O que acontece, assim, em relação ao esporte, as características do jogo, elas fazem com que você busque essa diversidade, tá? Porque você tem várias formas de avançar, né? Você tem como avançar onde não tem espaço, onde não tem espaço. Então, se eu quero passar por vocês, mas vocês estão muito compactas, assim, eu vou ter que tentar achar um espaço. Não vou conseguir, vocês vão fechar esse espaço, né? Então, a gente precisa de jogadores fortes, são jogadores dessa ruptura, né? Ou a gente precisa dar a volta e onde está o espaço, que são os jogadores rápidos, né? E tudo isso tem um protagonismo, uma tomada de decisão. Isso é muito legal com as crianças. Porque quando você põe uma bola com um grupo de crianças até 10 anos de idade, para dar uma referência, o jogo não flui. Você tem uma aglomeração, todo mundo querendo chutar aquela bola ao mesmo tempo. Né?
Conforme vai crescendo, as pessoas começam a entender, ó, em vez de eu ficar ali, eu vou ficar lá e vou pedir para a bola chegar até mim. E aí começa esse passe, né? Normalmente 12 anos ali começa a conseguir compartilhar um pouquinho mais do que querer só fazer o gol sozinho, né? E ali, com as crianças, tem a questão da comunicação. Porque se você não pede a bola não vem. É igual elevador, se não chamar, não vem. Então, a criança, ela não se comunica. Ela é aquela criança tímida. Né? E ela tá lá, quieta. É a criança satélite, que a gente chama. Daqui a pouco, ela fala, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, ela vai lá e vira a criança núcleo. Ela quer lá participar. Quando ela vai crescendo, ela consegue cada vez estar mais bem posicionada para ter acesso àquela bola. E ela percebe que se ela falar, ela vai ter um retorno. Então começa a questão da comunicação. Me dá a bola, me passa. E aí começa a acolher. Opa, eu tô dando um comando de voz ali, estou recebendo alguma coisa de volta. E aí fora do campo ela começa a se soltar muito mais também. Então é a questão do desenvolvimento pessoal. Mas o jogo do rugby, vou dar uma aula rápida aqui, tá? Ele é um esporte diferente de todos os demais. Porque a gente precisa chegar no outro lado para fazer o ponto. A maioria dos esportes é assim. O basquete a gente atravessa e faz a cesta lá. O gol do futebol, do handball, do hóquei é lá. Então a gente tem que ir para lá. A bola de vôlei a gente ataca para lá. Então a gente vai para lá. Só que o rugby é o único esporte que não pode passar a bola em direção ao nosso objetivo, a nossa meta. A gente só pode passar a bola para trás ou para o lado. Olha que característica. Diferente de todos os demais. Ou seja, você não tem aquele cara que fica o Romário. Fica lá, pô, ele é o melhor do jogo, é o melhor do mundo. Mas ele só ficou lá, enquanto os outros ficaram correndo. No rugby, o que acontece? Você tá com a bola, você é o protagonista. Tomada de decisão é sua. Quem tá sem a bola, automaticamente, para poder receber essa bola, tem que vir te apoiar. Então, olha que palavra forte, o apoio. Então, o apoio no rugby, ele é parte da tática. Sem apoio, o time perde. Se você tem um cara que ele é melhor que todo mundo, ou uma menina que dribla 10, a hora que for derrubado, porque o rugby, para a gente pegar a bola é o ouro, a gente precisa ter a posse de bola. Né? Então, para conseguir pegar essa posse de bola, ou você arranca a bola do adversário, ele não vai te dar a bola, ele vai esconder a bola de você, ou você derruba ele no chão, ele é obrigado a soltar essa bola. Ele não pode ficar segurando aquela bola no chão, senão ele vai fazer uma falta muito grave. Então, caiu no chão com a bola, você solta a bola, quem estiver sobre seus pés pode pegar essa bola. Então, como que é o golpe do rugby? É o tackle, que a gente chama. O tackle, a gente abraça na linha de cintura e leva ao solo. Aí tem todo um aspecto de segurança envolvido. Quem derruba é responsável pela segurança do adversário. Existe uma lealdade envolvida. Então, eu não posso te jogar de qualquer jeito, não posso fazer você aterrissar com os pés acima da linha da sua cabeça. Então, eu tenho uma segurança, não posso te pegar acima da linha do ombro nunca. Então, tem uma segurança envolvida no momento de contato. Quando eu te derrubo no chão, nem eu nem você, a gente não pode pegar essa bola. Quem vai pegar essa bola? O apoio. O primeiro apoio. Então, entra do seu esporte mais coletivo dos esportes coletivos. A unidade ganha mais do que a qualidade em si. Que fantástico. E aí, para cada momento, você precisa de um biotipo. Aqui está congestionado. Não tem jeito de fugir? Dá a bola para o nosso grandão. Aí o grandão vai tentar manter essa posse de bola, a gente vai apoiar ele para manter essa posse de bola. Abriu o espaço, alguém está gritando, tô livre. A gente faz essa bola chegar nele, que ele é rápido e ele vai. Então você precisa do estrategista, você precisa do velocista, você precisa do trombador, você precisa do cara que tem mais de 100 quilos, porque ele precisa empurrar. Então ele é muito agregador. E o que é legal? É uma comunidade. Então, se você não jogou um jogo, você foi no banco, se você não está escalado, está ajudando. Você está lá ou servindo água, ou ajudando nos treinos. A gente tem uma questão filosófica, né, que é o terceiro tempo. A gente usa isso lá no projeto. O rugby é o único esporte que tem no seu regulamento, a gente parece padre rezando missa quando a gente fala do rugby, percebeu, né? Mas isso aí. Ele é o único esporte, é tudo verdade, né? Que são 3 tempos. Você tem o primeiro e o segundo tempo, só que o time anfitrião é obrigado a oferecer o terceiro tempo.
Isso está no regulamento. Ou seja, vocês vêm jogar na minha casa. Sim. A gente vai jogar e o jogo é duro. É como se fosse uma luta pela bola. Ninguém se dá soco na cara, mas a gente vai se trombar. É um jogo viril. E aí eu vou tentar atropelar o time de vocês e fazer mais pontos e você vai tentar vice-versa comigo. Acabou o jogo, a gente é uma festa. E aí, por que é isso? Porque na origem lá, eles viajavam de navios, não sei quantos dias. Chegavam lá, jogavam e iam embora. Não fazia sentido. Não, né? Então era para compartilhar a cultura. E isso até hoje. Então o rugby tem muita coisa assim de código de conduta, de ser gentleman. Então a gente troca gravatas, a gente vai super bem vestido. Aí tem a questão da alimentação do terceiro tempo, né? A gente precisa repor energia, né? Porque a gente gasta muita energia. Então, o time da casa oferece a comida e oferece a bebida. Para as crianças, é como se fosse um grande piquenique, né? Então, é legal isso, né? Você oferecer para o seu adversário. Então, para as crianças, você imagina, em casa, a mãe está fazendo o seu lanchinho e o lanche do seu adversário. Olha. É assim. É daí que você fala da filosofia do rugby, é tudo isso. Tudo isso. A gente né? canta muito. E aí, quando a gente canta, a gente representa a minha comunidade. Então, pela seleção, canto músicas brasileiras. Todos têm um canto? Todos tipo têm aquela vários do Aka cantos. lá da Não, aquilo Nova lá é Zelândia. diferente. Conta pra gente. É Nova Aquilo Zelândia, né? Nova Zelândia. Aquilo é diferente. Porque ali... Explica pra gente, porque todo mundo dá um arrepio quando você vê aquele, né? Todo mundo, o mundo inteiro assiste aquilo. Alguns times têm, não é só Nova Zelândia, mas isso é o quê? O rugby na Nova Zelândia é igual ao futebol no Brasil, uma coisa que é uma religião deles. Né? Então todo mundo joga, todas as escolas jogam, torcem, os All Blacks são os melhores do mundo e tudo mais. Só que eles têm uma coisa de ancestralidade, de defender a sua terra. Então lá eles são originários das tribos Maori, que são aquelas tatuagens, né? Eles tatuam a cara, tudo. E o haka é uma dança de combate, que tem como se fosse um grito de guerra, né? Então tem todo lá, eles falam que eles vão defender a sua terra contra a outra equipe e tudo mais. Aí o Fiji faz também, as Ilhas Fiji, Tonga faz também. No Mundial é muito legal assistir. Eu assisti a todas as hakas. Eu assisti o jogo de Tonga contra Nova Zelândia e Fiji contra Samoa. Nossa, deve ser demais. E aí cada um tem a sua, que é diferente, né? Então eles vêm até com... Os fijianos vêm com um grande remo na frente, aí eles fazem a dança deles. Mas isso é muito tradicional. É aquilo, você está representando muito mais do que... Você está representando uma nação, uma ancestralidade ali. Esporte, né? E aí o rugby tem buscado isso. Aqui no Brasil, a Confederação Brasileira adotou os tupis. Aí as iaras, no movimento de dentro para fora delas mesmas, buscaram a representatividade. Aí elas se auto-intitularam as iaras e a Confederação endossou. Então hoje as iaras têm sua própria logomarca. Nossa, que demais, hein? Olha Não, isso. é muito importante. Lá nós temos as leoas, né? São os leões de Paraisópolis e as leoas de Paraisópolis. Olha. E elas são, assim, um encanto. Elas são referência, elas são... É um grupo que a gente conseguiu trazer da base, né? Então é raro, categoria de base de rugby no Brasil, raro. E elas vêm formadas nessa filosofia, né? Então agora tem uma segunda geração, que são as juvenis, que já tem elas como referência. E elas são sensacionais, assim, as histórias individuais, né? São meninas que hoje estão, é o que a gente fala, né? Estarem à altura para sonhar alto e agarrarem as oportunidades da vida. E aí, cada semana aparece a história de uma que se enfiou, não sei onde, que trabalha, ou que conseguiu um intercâmbio para não sei aonde. Sim, você estava contando pra gente nos bastidores, e aí essa história do empoderamento feminino, né? De mulheres brasileiras do rugby que já foram para fora e já, né? Já fazem muito sucesso. E você trazendo a base do feminino, que hoje aí, ó, ganharam, já estão inscritas aí já para as Olimpíadas, classificadas, né? A gente tem uma história com a França muito legal, que é muito pautada no empoderamento feminino, que é o seguinte. As leoas tiveram um treinador francês uma vez, que é o Lucien. O Lucien veio para o Brasil, jogador de rugby, queria conhecer o rugby, conheceu o projeto, se encantou. Mas se encantou de um jeito que estendeu o visto, ficou 6 meses como treinador das meninas. E aí ele colheu num treino um depoimento da capitã, que ela falou para assim, meu sonho é conhecer Paris. E aí ele gravou aquela frase. E aí ele foi embora. E aí quando ele foi embora, ele falou, eu tenho uma frase gravada na minha memória que eu vou te ligar pra gente falar dela. Aí, sei lá, uns 3 meses depois, ele falou, então, é o seguinte, lembra aquela frase que eu queria te falar e tal? Eu fiz acontecer. As meninas estão vindo pra Paris. Nossa. Aí a gente foi. A gente foi em 2019. Nós fomos pra Paris com 12 leoas.
Só que o que é mais legal disso tudo é que o Lucien, o time de rugby dele lá em Paris é de Pantin. Pantin é a penúltima linha do trem no subúrbio e é o reduto dos africanos franceses, que rola aquele preconceito todo lá, né? Então é onde... Então o time dele, que é o Pantin Olympique Rugby, é a grande maioria de negras. Se não é negra, é filha também de algum desses países, né, colônia, e tem essa característica. Então, a gente levou 6 juvenis e 6 adultas, que se mesclaram as 6 juvenis e 6 adultas de Pantin e formaram 2 times mistos. Aí a gente fez um tour para o sul da França, visitamos 4 cidades, onde a gente fez experiências culturais, aventuras e rugby. Então, em cada cidade, a gente desafiou o time local com o rugby, elas nos receberam para uma atividade esportiva e uma vivência cultural. Então, a gente foi para Bordeaux, a gente foi para Lens, que ficava a gente foi nos Pirineus, maravilhoso. A gente surfou lá na costa, perto de Biarritz, que era o time que a gente ficou lá, que é o Bayonne, a gente foi para Bayonne. Fizemos esse tour e depois voltamos para Paris e fizemos o Festival França-Brasil e recebemos essas meninas dessas cidades em Paris para um grande campeonato, festival. E isso virou um documentário, que é um documentário Só Vai. Olha, que demais! Enfim, um documentário documentário poderoso. Francês? É, francês, mas está traduzido. A gente fez uma Netflix, exibição. Alguma coisa? Não, ele ainda não foi para o YouTube, só tem uma versão em francês para o YouTube, mas a gente deve lançar em breve, porque a gente fez algumas ativações. A gente fez uma exibição na Aliança Francesa, para a comunidade francesa local. A gente está usando como ferramenta para atrair, para as pessoas conhecerem, mas logo mais vai estar disponível. Eba. Mas o que é mais legal? Elas estão chegando dia 5 de julho na viagem de volta. Então a gente vai receber as francesas aqui, algumas mesmas, outras já são novas, né? Porque vem as juvenis, vem também, é uma coisa que a gente quer fazer repetindo, né? Repetidas vezes. Mas elas estão vindo do dia 5 até o dia 25. Elas vão ficar em Paraisópolis, hospedadas na casa das meninas. E a gente vai fazer um tour para o Rio de Janeiro também. A gente vai jogar no Vale do Paraíba contra Jacareí, São José. Aí a gente vai lá para o Rio de Janeiro, joga com o time do Niterói, aquela do Rio. Faz um turismo, uma aventura e tudo mais e volta para São Paulo. Nossa, que demais. E no Brasil, onde que é mais forte aí o rugby? São Paulo. São Paulo é a capital do rugby, mas o primeiro jogo histórico era São Paulo contra Rio de Janeiro. Porque eram as ferrovias, as empresas inglesas que fizeram as ferrovias, então eles se encontravam para jogar. Esse é o desenho histórico. Aí tem um clube muito emblemático aqui em São Paulo, que é o SPAC, que é o São Paulo Athletic Club, que é um clube britânico, de origem britânica. E eles têm a sede no centro, mas eles têm uma outra filial que fica lá em Santo Amaro, perto da represa de Guarapiranga. Sim. E lá tem a placa do Charles Miller, que ele chegou, lá tem um campo de futebol, um campo de rugby. Então lá é o templo do rugby aqui de São Paulo. Então sempre o Campeonato Brasileiro, tem os paulistas estão lá. Então tem um clube inglês, que é esse SPAC, tem o clube francês, que é o Pasteur, tem o Bandeirantes, que é um clube histórico, tem São José e Jacareí, que é o Vale do Paraíba, muito fortes também, e o interior de São Paulo crescendo muito, e agora os Leões de Paraisópolis já subiram para a primeira divisão, estão vindo. E no sul a gente tem um time em Florianópolis, que é muito forte, tem um time em Curitiba, que é muito forte, e no Rio Grande do Sul tem um time que é de Bento Gonçalves, o Farrapos, que é muito forte, mas também tem em Porto Alegre, hoje tem 2 times na ilha de Florianópolis, e tem Rio de Janeiro, tem o Niterói, que é histórico. Na cidade do Rio tem outros 2 clubes, que é o Rio Rugby e o Carioca. E aí você vai agora do Oiapoque ao Chuí mesmo. Sim, com as Olimpíadas, cresceu tanto que o rugby está em todos os estados do Brasil. A confederação é a terceira confederação com mais marcas associadas, depois do futebol e do me fugiu? É o judô. Depois do futebol e do judô, é a terceira confederação com mais marcas associadas. E tem uma questão de governança, de gestão, de ser case de gestão também, a Confederação Brasileira. Então tem um trabalho sendo feito que ele é continental,
porque é tirar um gap histórico em muito pouco tempo, mas que já está trazendo resultados. A gente tem muito de tudo no Brasil, né? Se a gente investe, a gente tem uma população que a hora que que o brasileiro, né, aquele sonho lá atrás, quando eu invadi Paraisópolis, lá eu falei, a gente trouxe isso aqui para um lugar, o campo da Paraisópolis, são 35 times oficiais de futebol. Nossa! O futebol não para lá, é um campo para 100 mil habitantes. Sim. Então, a gente hoje tem 7 horários que fecha a porta só rugby lá dentro. Então, é um case realmente que hoje a gente precisa de muita ajuda, né? O Instituto, a gente sempre tem 1000 formas de ajudar e a gente sempre fica pedindo ajuda, né? Seja de voluntariado corporativo com as empresas, seja uma doação de roupa, qualquer coisa, a gente está sempre pedindo ajuda. Só que é impressionante a quantidade de ajuda de pedidos de ajuda que a gente recebe. Porque são outras instituições querendo fazer o que a gente faz, porque eles estão vendo o resultado que dá. Ou outros clubes de rugby querem fazer o social, ou outras ONGs que querem ter rugby, porque veem que é uma ferramenta poderosa. Então você acha que aquilo que você queria já está assim se consolidando, que é o rugby não ser mais um esporte elitizado, já estar hoje infiltrado, né? Porque você estava falando de times assim mais da região sudeste, mas você falou, já tem no Brasil inteiro, então quer dizer, se a gente falar em Nordeste a gente vai ter, em Norte a gente vai ter, Centro-Oeste a gente vai ter. Os principais clubes hoje têm projetos sociais. Então, nós fomos pioneiros, mas hoje você pega o São José, o Jacareí, e você pega a seleção brasileira juvenil, agora é o contrário. Poucos são os brancos e tal, porque é isso, dá espaço para o negão. É fera. O que aconteceu na África do Sul? Na África do Sul, os melhores jogadores do mundo eram os da África do Sul. Continuam sendo, mas agora o Sia Colisi, o capitão da África do Sul, é um negro que é o Sia Colisi. O Brian Abana foi o maior pontuador que tinha. E aqui no Brasil é isso, a gente pega nossos talentos esportivos, então dá espaço para os negros, né? Então, agora teve um menino do campeonato, uma liga liga americana, porque teve os Estados Unidos também participou, com um número assim de tackles, que é isso que eu estava falando, movimento defensivo, um número assim absurdo, um índice. E é isso, porque tem muita habilidade, dá oportunidade, né? Dá o recurso para se desenvolver. Exatamente. Que aí depois é só colher. Então, tem muita gente que não fez, que hoje percebeu que precisa fazer. E esse é o impacto que a gente não conseguiu segurar e nem prever. Então, isso é maravilhoso, porque faz parte da nossa missão. Né? Faz parte da nossa missão. Então, nós impactamos. Né? A gente estava lá em Paraisópolis. Eu sou viciado no esporte, né? Não deu para perceber. Sim. Então, eu tô na rua. Não parou de jogar até hoje, né? Mas eu vivo a coisa, eu tô na rua, eu vejo um menino, eu falo, nossa, mas esse menino ia ser um terceira linha. Eu falo assim, isso. Visualizando. E aí, cada comunidade que eu via nas minhas viagens, eu falava, nossa, mas aqui cabe, nossa, será que tem um campinho? Era assim. E aí, com os Jogos Olímpicos, nós fomos convocados por um patrocinador para criar um rugby para todos no Rio de Janeiro. E nós já tínhamos 10 anos de experiência. E se a gente começou sem nenhum real aqui, e a gente está agora com orçamento indo para o Rio de Janeiro, agora é hora. Então, a gente foi e a gente criou o nosso primeiro escalonamento, né? A gente conseguiu escalonar. E, então, a gente tem lá no Rio de Janeiro, vai para o 9º ano já de projeto lá. Lá, a gente migrou por várias comunidades. Estava falando de algumas dificuldades que a gente teve, né? Então, nós começamos em alguns locais, alguns a gente já deixou de fazer para fazer em outros e alguns outros a gente continua. Então, os 2 principais que têm um histórico é na praia de Copacabana. Olha onde? É lá entre o Leme e Copa. Sim. É bem ali na divisão. Mas ali tem uma característica muito interessante, que é diferente dos demais polos. Lá a gente consegue atender crianças de comunidades diferentes. Porque às vezes é alguém que trabalha em Copa e traz o filho e encaixou na rotina, sabe? E a gente está também no Morro de Santa Marta, lá onde o Michael Jackson gravou e tudo. Sim. Ali a gente estava estudando, mas a gente resolveu continuar lá, tem muitos desafios, né? Lá tem 2 poderes lá na mesma comunidade, é uma coisa bem pesada. Mesmo. E a gente agora abriu 2 novos polos. Um chama Morro do Pinto, que é uma vila olímpica, então já tem muita demanda, muita criança, muito esporte que já acontece lá. E o outro é em parceria com a UFRJ. Então, a gente vai atender o entorno da UFRJ, tem muita criança que estuda lá, que vem da comunidade da Maré, e tem umas vilas ali também que são bem precárias.
E já tem uma cultura da UFRJ de impactar esse entorno. Ali é uma área de porto, né? Sim. Só que lá a gente está acreditando que vai ser um projeto modelo, referência. Porque lá na UFRJ eles têm um lugar que é o Parque Tecnológico da UFRJ, chama Inovateca. E lá tem muitas empresas que estão lá dentro da UFRJ, que são essas empresas portuárias. Tem a Ambev lá dentro. Então tem um ecossistema ali, empresarial, né, e industrial também. E tem a parte acadêmica. Sim. Tem todos os cursos da universidade. Então a gente quer fazer alguma coisa, o rugby vai virar um curso de extensão. Então a gente vai dentro da educação física ensinar como ensinar rugby, como ensinar esporte para um projeto social. E a gente vai poder colher também essa mão de obra, porque os estagiários eles vão poder... Então, de repente você criar os times universitários de isso rugby? já existe. O rugby universitário... Porque a gente vê muito isso nos Estados Unidos, sim, né? Que as pessoas, eu quero ir para o esporte YZ para ter bolsa universitária. Que é o caminho, é onde o Brasil tem o gargalo esportivo, é aí, né? Porque a gente faz tudo errado. A gente, em vez de investir na formação, a gente dá a bolsa atleta para quem é campeão. Então, ele precisa ser campeão para começar a ganhar um estímulo, né? Então, quando a gente vai nesses países de primeiro mundo, você vê o investimento lá embaixo e já tem essa cadeia que leva à universidade, o aluno já vem brifado, assim, draftado, como eles chamam, né? O potencial dele, as características dele, tudo para onde ele vai dar certo dentro do esporte. Porque tem muito desperdício de energia, sabe? Claro. Às vezes tem aquele sonho que alimentam porque o professor quer um aluno a mais. Sim. Só que está acabando com a vida. Não acabando, mas enfim, está deixando de otimizar o que essa criança poderia estar fazendo, né? Então, deveria ser mais inteligente isso mesmo, né? Mas o rugby universitário, ele existe no mundo inteiro. Por quê? Porque existe o rugby escolar, existem as crianças jogando rugby. Agora, teve um boom, assim, porque sempre existiu o rugby universitário brasileiro, mas ele era ruim. Eram poucos jogadores de rugby com pessoas que conheciam o rugby na universidade. Isso não é legal, porque é o esporte de contato que exige formação. Sim. Então, agora, os jogadores de rugby estão se encontrando nas universidades e os campeonatos universitários estão muito legais. E é um ambiente que tem tudo a ver com a nossa cultura, que é o terceiro tempo, aquela festa, a música. Então, o ambiente universitário é muito interessante. E, para nós, do Instituto Rugby para Todos, é também uma plataforma de relacionamento, né? Então, as universidades é onde estão os próximos profissionais do mercado, né? Sim. Então, é onde a gente consegue E que também... já vem investimento também dos empresários, como você disse, que tem ali, né? Então, você já consegue agregar muita coisa, né? E uma coisa fantástica que você estava dizendo, Maurício, e eu também reforço para quem está nos assistindo, é a questão do rugby. Ele ser muito positivo para crianças que são, digamos, mais agressivas, né? Mais impacientes, não é? Agora você falou também das tímidas, porque elas têm que se colocar. Então a gente tem o rugby que vai desenvolver uma habilidade social independente da característica daquela criança. Porque muitos pais ficam com receio de colocar em esportes de contato que dizem, não, vai ser pior, ele vai sair na mão. Mas, ele assim, já é agressivo, vai agredir mais ainda. Né? Essa visão eu não compactuo, mas eu compactuo com a visão dos pais em relação ao cuidado. E qual que é a minha orientação? Buscar o bom mestre. Sim. Então, vai fazer o jiu-jitsu, o judô, o karatê, busca uma boa escola, busca um bom mestre. Porque ali, nenhum esporte tem na sua filosofia a violência. Exatamente. Por mais agressivo que ele seja. E hoje, quem está evoluído em relação ao desenvolvimento da prática esportiva, tem a questão da saúde em primeiro lugar. Então, esporte de impacto na cabeça, por exemplo, né? O rugby não, a gente foge do impacto na cabeça, que é a concussão, né? Os efeitos da concussão. Tem muitos esportes... O futebol americano não, né? Olha, é um problema, viu? Problema, não foi ainda com os tem, atletas, ainda tem. O problema do futebol americano faz o paralelo. É um contraponto com o rugby, né? É a questão da segurança. O que acontece no futebol americano? Tem muito equipamento de proteção. Sim. No rugby a gente não tem. Pois é. No rugby você só usa coisas moles. Você não pode usar nenhum plástico duro, nenhum ferro, nem nada. Então a gente usa o protetor bucal e a gente tem uma ombreira e tem até um capacete que é permitido. Eu não gosto de usar porque atrapalha a comunicação.
mas é só para evitar cortes. Então, ele dissipa o impacto. Ele é feito daquele EVA. Tá. Então, ele é um EVA aqui, então não vou te machucar. É para me proteger. Né? Já no futebol americano, você tem um capacete duríssimo, você tem umas caneleiras. E aí, o que isso te dá? Uma segurança para ser sem limites. Então, a hora que você vai trombar no outro, você vai voando e tanto faz a queda porque você está protegido. Mas não é bem assim, você não tem esse controle. Então, no rugby, a gente é muito pés no chão. Então, você nunca levanta alguém, porque no tombo, o chão é muito duro. Então, a queda ela é muito perigosa. Mas a questão da concussão, que é a lesão do cérebro, por chacoalhar, por bater, acontece acidentalmente. Né? No rugby acontece muito, no futebol acontece muito. Né? Essas disputas aéreas são perigosíssimas, mas é acidentalmente. Já no futebol americano, não. Eles batem o capacete. Então, uma coisa acontece com tanta recorrência que eles estão lá, tum, e chacoalha. Porque tudo bem, eu tô aqui protegido, mas lá dentro tá chacoalhando, né? Então, realmente tem estudos aí que são... Todos esses esportes, até no rugby, tem muita coisa que mudou em relação às regras. Principalmente, quão rígido é quando tem algum contato, mesmo acidental, na cabeça. Houve, mesmo sem intenção, uma falta de... cuidado, né? Você mesmo sem ter intenção, às vezes você vai num gesto, você tem uma responsabilidade sobre a sua ação. Certo. Então, se você teve uma ação que te gerou uma posição de não ter controle, aquela ação lá atrás, você foi o responsável por aquela ação. Então, hoje é muito penalizado. Que é o código de conduta. E no rugby é horrível, porque se você toma um cartão vermelho, você não pode fazer cera, tocar a bola pro goleiro, você fica com 1 a menos. E 1 a menos é tudo aquilo que a gente procura no esporte, que é ter um espaço para não precisar trombar em ninguém. Então, quando você tem um jogador a menos, é horrível. Nossa, assim, quase perdi o jogo mesmo. Qual que é o recado para o seu time? Não faça faltas. Claro. Seja disciplinado. Lealdade, então, porque um cartão amarelo se você faz uma falta leve, né? Se você faz uma falta grave, já é o cartão vermelho. Então, indisciplinado... com uma agravante de você acabar com o seu time, porque a gente foi lá para jogar com o mesmo número. Você deixou o seu time com 1 a menos. Você foi péssimo. Você foi um péssimo atleta de rugby. E ninguém quer ser protagonista de uma história ruim, né? Então, assim, o bom jogador de rugby, ele é extremamente leal, ele é concentrado, disciplinado, para estar sempre no limite. Focado nessa história do coletivo mesmo, né? Como você tá dizendo. Eu não vou prejudicar o meu time, não vou prejudicar a minha comunidade. Sozinho, não tem. Tenho que ser o coletivo para realmente conseguir ganhar e dar essa interpretação. Mas esse é o aspecto da segurança dos esportes de contato, sabe? Então, existem, assim, uma boa escola não vai fazer o contato num ambiente inadequado. Né? Então, hoje existe, por exemplo, como o esporte sofre com isso, porque não existem muitos mestres, né? Sobrando, o que acontece? Tem a adaptação do esporte. Então, a gente faz o rugby para as escolas, às vezes, que é com uma fitinha. Em vez de eu te derrubar, eu vou puxar uma fitinha da sua cintura. É o tag rugby que chama. Então, a gente consegue fazer rugby numa quadra, porque o rugby a gente joga na grama, porque a gente cai no chão. Numa quadra, a gente consegue adaptar, que é o tag rugby. Então, é muito importante isso, de procurar uma boa escola. Certo. Sabe? Porque é filosofia, realmente a técnica ser bem desenvolvida, bem apurada. É um diferencial mesmo para toda essa segurança. Perfeito. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, que nós deixamos de perguntar? Não, acho que o papo foi muito legal. Tem tanta coisa nessa história, né? Sempre tem, assim, é só um convite mesmo, porque a gente falou aqui de várias coisas legais para se fazer. Então, o convite das portas abertas no Rugby para Todos, para quem quiser se encaixar. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, tem as redes sociais. A gente faz um trabalho muito legal ali de mostrar a nossa agenda mesmo, né? Então, seja de atividades cotidianas do Instituto, seja atividades cotidianas no projeto, de receber visitas, palestras, dias especiais que a gente tem, ou atividades externas, né, como campeonatos, esses sucessos dos nossos atletas aí pelo mundo. Então, quem quiser dar uma olhada lá, acompanhar no @rugby para todos, a gente também tem uma newsletter mensal. Estava te falando, né, sobre isso é uma prestação de contas, uma newsletter mensal. O que aconteceu? O que rolou nesse mês aí nessa ONG que eu estou doando? Não é mesmo? Então, são ferramentas para você poder acompanhar aonde você está direcionando a sua energia. Sem dúvida. Né? Então,
Fica o convite para conhecer também em loco, quem quiser viver essa experiência de conhecer, né, uma comunidade que às vezes é estigmatizada, mas quanta coisa boa que acontece lá, quanta gente boa tem, quanta potência, quanta força vem da comunidade, como você pode ajudar a entregar um pouco também. Nossa, exatamente, é muita coisa, né? Demais isso. Nossa, Maurício, a gente só tem a agradecer. Você é uma pessoa realmente inspiradora. E tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo vão colocar em prática essa questão, né? De ir realmente fazer parte de algum projeto, você vai agregar com aquilo que você souber, não importa. A gente tem sempre alguma coisa que a gente pode estar ajudando, agregando, e vai fazer um bem tão grande. E aí a gente fica exemplo para esses pequenos que estão agora em formação. Tornaremos as pessoas melhores. Perfeito. Né? Exatamente. Então, Os só princípios, tenho a agradecer. Né? Os princípios do esporte são muito importantes, exatamente no início da vida. E você vê, além dos princípios de esporte, a formação da filantropia, da gente poder realmente ajudar e ser ajudado. É um coletivo que a gente está formando para hoje, para amanhã e para a eternidade. Uma coisa muito interessante que o Maurício falou, e eu reforço, é que você não vai esperar o filho dizer assim, eu quero fazer tal esporte. Mostre os esportes, né? Vá, faça com ele vários, deixa ele rodar em vários esportes, porque depois ele vai ver qual é aquele que ele mais gosta, onde ele tem a habilidade, e qualquer esporte desenvolve sempre alguma coisa. Sim, né? sim. Esse espaço de convivência, né? A conduta, então, às vezes a frustração ela é necessária. Também. Então é fundamental, inclusive. Tem que experimentar. Ainda mais nos tempos que a gente vive, né? Que está sendo muito de egocentrismo. Então, tira a criança lá do joguinho eletrônico, põe para fazer realmente o esporte com outras crianças. Nossa, isso é riquíssimo, é riquíssimo. Como desenvolve o lado emocional, o lado neurológico, o lado físico, tudo. Né? Então, faça isso. Maurício, muito obrigada por tudo que você fez aqui de inspirador para que outras pessoas realmente possam fazer a diferença. Todos nós podemos fazer a diferença. E que você continue brilhando nesse caminho, nessa trajetória de ajudar, de conseguir fazer todo esse trabalho que você está fazendo. Gratidão total por nós e por toda a comunidade, né? Muito obrigado. Obrigado pelo espaço. É sempre bom poder compartilhar, então agradeço mesmo. Obrigada, Maurício. Vocês viram? Passe esse vídeo, compartilhe para outras pessoas. Isso vai ser fundamental. Você também fará a diferença compartilhando, com viu? Toda Compartilhar certeza. Conhecimento é nossa obrigação. É isso aí, gente. Fiquem com a gente, assistam completo e compartilhem com pessoas. Se inscreva no nosso canal, hein? Com certeza, viu? E assista o nosso próximo podcast. Shine! Até mais!